E aí pessoal, vamos tratar agora da função afim, a função linear, a função do primeiro grau, a função que tem como gráfico uma reta. Olha quanta definição já surge desde do enunciado, né? Esse é um assunto importante, ele atende às expectativas de alunos do nono ano do ensino fundamental 2, ele atende às expectativas de aluno do terceiro ano do ensino médio, aluno do primeiro ano do ensino médio, os alunos de concurso público, né? E no que diz respeito a concurso também, a gente pode falar das provas de escolas técnicas federais, a gente pode e deve falar das pré-militares, EPICAR, Colégio Naval. No vestibular, não há dúvida de que ele está muito presente no vestibular estadual do Rio de Janeiro e no Exame Nacional do Ensino Médio, assim como nas provas militares de nível médio, ESA, EA, entre outras. No concurso público eu já falei, é absolutamente presente, então vamos encarar essa guerra aí, vamos encarar essa realidade que é da função afim, função linear. Sou o professor Júlio Coutinho e vamos a mais uma aula do canal, né? Definição, toda função f definida de R para R. Olha só, função é uma relação estabelecida da seguinte forma: é um número que é definido em função de outro. E nesse caso, se ela é estabelecida de R para R, é um número real que é definido em função de outro número real. Ok? No modelo y igual a x mais b, desde que esse a e b sejam números reais, já está dito desde f definida de R para R, com a condição de existência que aqui se apresenta. A condição de existência de uma função afim é de que o coeficiente a seja sempre diferente de zero. A gente tem também que essa estrutura y igual a x mais b pode ser determinada por f de x igual a x mais b. Reparem que isso define que y e f de x é a mesma coisa, ok? Pode aparecer y, pode aparecer f de x. A rigor, f de x está falando de um valor de y que é definido em função do valor de x, por isso f de x, ok? E de regra geral nós temos que y ou f de x é igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular que define a inclinação da reta da função e essa inclinação definida lá no eixo x. Ao mesmo tempo que b é coeficiente linear e esse coeficiente linear define medida lá no eixo y, ok? A representação gráfica da função afim aponta para uma função que é dada por uma reta, a função afim, a função do primeiro grau, a função linear tem como gráfico uma reta. E essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Quem é que define isso? O coeficiente a. Se o a for positivo maior do que zero, a função será crescente, o gráfico da função será uma reta crescente. Ao passo que se ele for negativo, menor do que zero, o gráfico da função vai ser uma reta decrescente. Um exemplo gráfico está aqui, eu tenho uma reta, essa reta passa pelo eixo y, que é o eixo das ordenadas, o eixo y é o eixo das ordenadas, e ela passa por aqui num ponto que é definido justamente pelo coeficiente b. O valor de b define em y o momento que esse gráfico corta, vamos dizer assim, o eixo y. E o momento que o gráfico corta o eixo x, quem define é a raiz. Não é o a, não, é a raiz. E para encontrar a raiz de uma função, a gente tem como procedimento igualar o y a zero. Vamos mexer nisso já na segunda etapa do quadro. A gente falou que o coeficiente a é o coeficiente angular, determina a inclinação. É esse ângulo aqui que é definido por a. E digo mais, definido de que forma? É definido pela razão entre a variação de y sobre a variação de x. Ou seja, esse ponto a que está aqui, ó, aí não é o coeficiente a, é ponto a. Esse ponto a tem um valor de x, eu chamei de x1, e um valor de y que eu chamei de y1. Ao mesmo tempo,
o ponto B, que também pertence a esse gráfico, tem um valor de x que eu chamei de x2 e um y que eu chamei de y2. Quem é o delta y, a variação de y? É isso aqui, ó. É, na verdade, o y2 menos o y1. Quem é a variação de x? É isso aqui, ó. É o x2 menos o x1. Coeficiente B, coeficiente linear. Vejam vocês que esse coeficiente B está definindo o tamanho dessa linha, vamos dizer assim, né? Se for para baixo, negativa, se for para cima, positivo. E o coeficiente A define a rigor o ângulo de inclinação dessa reta com o eixo x ou com uma paralela a esse eixo x, que é o eixo das abscissas. Delta y, variação de y, y2 menos y1. Delta x, variação de x, x2 menos x1. Vamos dar uma olhadinha no exemplo, que até então fica muita informação e a gente precisa exemplificar isso. Eu tenho aqui y igual a 3x menos 12. Vamos interpretar o que está escrito. Essa estrutura é a estrutura de uma função o quê? Função afim. Por que é a estrutura de uma função afim? Olha, pois, porque está no modelo algébrico de uma função afim. Então, y igual a 3x menos 12 é, de fato, uma função afim. Se é uma função afim, ela tem como, eu interpreto, que ela tem como gráfico uma reta. Ela é uma função linear, tem como gráfico uma reta. Para definir reta, a gente sabe geometricamente que 2 pontos são suficientes. 2 pontos definem uma reta. Então, se é uma reta, eu preciso de 2 pontos para definir essa reta. E aí, tem um procedimento prático que é o seguinte. Quem é o coeficiente A, que é aquele coeficiente que multiplica a variável x? Ora, o A vale 3. 3x, o A vale 3. O A igual a 3 é um A positivo. Só está me dizendo que a função é crescente. E o coeficiente B? O B é o menos 12. É o termo independente, não depende de x. Está livre. O B vale menos 12. Esse B igual a menos 12 já é o primeiro ponto da construção do gráfico. Olha que beleza. O B igual a menos 12 já é o primeiro ponto. Porque o momento que o gráfico passa pelo eixo Y é definido pelo valor de B. Se o B é igual a menos 12, ele está cortando o eixo Y aqui e isso aqui é igual a menos 12. Ao mesmo tempo, esse gráfico passa pelo eixo X. E o eixo X não é definido pelo coeficiente A, não, de jeito nenhum. O B define o momento que corta o eixo Y, mas o A não define quando corta o eixo X, não. Porque quem define o momento que corta o eixo x é a raiz da função, já falamos disso. E já falei também, ainda não escrevi, mas já falei, que para encontrar a tal da raiz da função, a gente precisa igualar o y a zero. Aonde tem y na função vai entrar um zero. E aí, gente, o que era y igual a 3x menos 12, se aqui assume o valor de zero, eu deixo de ter uma função e passo a ter uma equação. Passa a ser 3x menos 12 igual a zero. Está aqui, ó. 3x menos 12 igual a zero. Passo o 12 para lá positivo e o 3 dividindo. 12 dividido por 3 é igual a 4. X igual a 4 é a raiz da função. O que significa dizer que ela vai passar aqui, ó, por um ponto na abscissa igual a 4. Eu tenho aqui eixo Y, eu tenho aqui eixo X. Ou seja, em última análise, essa função apresenta para a gente uma reta crescente. Olha para ela, olha para o visual dela, é crescente, da esquerda para a direita ela sobe. E tinha que ser crescente mesmo, porque o A é igual a 3, o A igual a 3 é um A positivo, define que a função afim vai ser crescente. Temos uma reta crescente que passa pelo eixo das ordenadas, que é o eixo Y, em um Y exatamente igual a 12, que é... Perdão, 12 não, igual a menos 12. Tá aqui, faltou o sinal aqui, ó. Y igual a menos 12, que é o valor do coeficiente B. O valor de B define o momento que o gráfico passa pelo eixo Y. E para finalizar, o momento que ele passou pelo eixo X foi a raiz da função, nós encontramos raiz igual a 4. Não vai ser difícil construir gráfico de função afim, porque gráfico de função afim é definido por uma reta. E para definir reta,
2 pontos são suficientes. O que a gente está vendo aqui nesse primeiro momento é o seguinte: quem são os 2 pontos clássicos da construção? O momento que corta o eixo Y, que é definido pelo coeficiente B, e o momento que corta o eixo X, que é definido pela raiz da função. No próximo vídeo de função afim, a gente vai começar a observar alguns macetes. Acompanha no canal. Se curtiu, marca lá no canal que dá um joinha pra gente. Se inscreve no canal, porque a gente depende disso para alimentar novos vídeos. Um abraço e até a próxima, pessoal.